Donald Trump, o senhor da guerra que deseja o Prêmio Nobel da Paz, decidiu mobilizar o poderio militar dos Estados Unidos contra a América Latina. Sofrendo seguidas derrotas comerciais para a China e diante da decadência econômica e política do Império Yankee, ele decidiu trazer a guerra para dentro do continente americano, talvez o seu último reduto de poder, excluindo, claro, os vassalos europeus. Você vai ver nesta edição do programa No Fio da História uma cobertura dos recentes ataques norte-americanos à soberania da Venezuela, que agora se estende também contra a Colômbia. Não bastasse a guerra tarifária desfechada por Trump, onde o Brasil é um dos alvos principais, agora os arreganhos do Império são respaldados por uma frota de guerra naval estacionada ao largo da costa da Venezuela, que vem praticando seguidos crimes em águas internacionais, matando supostos traficantes e atacando barcos que cruzam as águas do Caribe ao seu bel prazer. Ainda nesta edição, vamos abordar a saída de Ciro Gomes do PDT e os últimos lances da política nacional. Assista. A tensão na América Latina atinge um novo patamar. Depois das agressões contra a Venezuela, o governo Donald Trump passa a atacar também a Colômbia, outrora uma aliada dos Estados Unidos na região, intensificando a ofensiva contra a soberania das nações sul-americanas. O argumento utilizado pelo presidente norte-americano é o combate ao narcoterrorismo. Trump acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o da Colômbia, Gustavo Petro, de envolvimento com cartéis do tráfico de drogas. Depois de ter colocado a cabeça de Maduro a prêmio por $50 milhões, Donald Trump confirmou publicamente ter autorizado a CIA, a agência de inteligência norte-americana que tem longo histórico de golpes e interferências na América Latina, a realizar operações secretas para derrubar e até assassinar o presidente venezuelano. Ao mesmo tempo, navios da Marinha norte-americana, com milhares de soldados a bordo, patrulham o Caribe e as águas próximas da costa da Venezuela. Nessa guerra não declarada, as forças dos Estados Unidos atacaram barcos de pesca, matando pelo menos 32 pessoas, sob pretexto de estarem transportando drogas, sem provas e sem qualquer respeito ao direito internacional. Diante da ameaça, a Venezuela se prepara ativamente para defender o país, posicionando suas forças militares em locais estratégicos, especialmente nas fronteiras e no litoral. A população civil também participa, com mais de 5 milhões de cidadãos treinados para manejar armas, formando uma linha de defesa popular em diferentes estados. Neste cenário explosivo, a diplomacia brasileira assume papel crucial. Um encontro entre o presidente Lula e Donald Trump poderá acontecer em breve na Malásia, aproveitando a viagem do líder brasileiro para a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático e da reunião de líderes do Leste Asiático. Lula deve fazer um alerta a Trump de que uma invasão à Venezuela poderá desestabilizar a América do Sul com consequências imprevisíveis. Em uma cerimônia de entrega de cartas credenciais a embaixadores em Brasília, na segunda-feira, ele criticou a possibilidade de uma intervenção estrangeira. Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas, de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Apesar da abertura de canais de negociação com Washington, o Brasil se mantém firme na defesa intransigente da soberania e da autodeterminação dos povos. Que nunca mais um presidente de outro país
ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. A mensagem é clara. A paz no continente não é negociável e a América Latina não aceitará ser quintal dos Estados Unidos, como sugeriu recentemente o secretário de Defesa norte-americano Pete Hegseth. Assista a seguir o depoimento exclusivo para o programa No Fio da História do jornalista Beto Almeida, idealizador e diretor para o Brasil da rede de notícias venezuelana Telesur. Alô, amigos do programa O Fio da História. Para mim, uma grande satisfação e uma honra poder participar com algumas observações e análises acerca do que ocorre hoje na Venezuela bolivariana, 25 anos depois de ter iniciado um processo de transformações revolucionárias sob o comando de Hugo Chávez. A Venezuela sempre foi, desde sempre, uma colônia dos Estados Unidos, ou da Espanha, depois dos Estados Unidos, quando descobriu o petróleo. Durante um século foi colônia petroleira, mas essa farra acabou quando o comandante Hugo Chávez chega ao poder e nacionaliza o petróleo, iniciando com a renda petroleira uma série de transformações, como, por exemplo, erradicar o analfabetismo, expandir a escola pública e gratuita, criar novas universidades, criar um programa de construção de casas populares. 5 milhões de casas populares foram construídas até agora, porque o programa foi continuado pelo presidente Nicolás Maduro. Pois bem, depois de muitas tentativas de sabotagem, golpe de Estado, de assassinato de Hugo Chávez, de vários processos de campanha midiática, de desestabilização financeira, tecnológica, buscando impedir a Venezuela de se desenvolver, inclusive impondo 1.044 sanções coercitivas dos Estados Unidos sobre a Venezuela, o imperialismo norte-americano agora tenta, com Donald Trump, ir mais além. Quer dar um passo a mais com um bloqueio naval, com uma ameaça de bombardeio sobre a Venezuela. Existem 1.100 mísseis apontados hoje para território venezuelano a partir dessa frota naval agressora dos Estados Unidos que está na divisa do mar territorial em frente à Venezuela. Pois bem, esse é um processo de coerção, é um processo neocolonial, um processo fascista, e que argumenta o Donald Trump de que a Venezuela estaria hoje com vínculos com o narcotráfico, sem provar absolutamente nada. Vale recordar que quando os Estados Unidos, isso é assim, tem sido assim, busca agredir um país, sobretudo países ricos em petróleo, como a Líbia, como o Iraque, inventou acusações que nunca provou. Contra o Iraque, de que havia armas químicas de destruição em massa e que, por isso, decretou um ataque, uma guerra, uma invasão do Iraque com mais de 1 milhão de mortos. Mais de 1 milhão de mortos. E as tais armas químicas nunca foram mostradas. O petróleo foi rapinado e o país foi destruído. 1 milhão de mortos. Depois contra a Líbia, onde inventaram que o Gaddafi estava bombardeando algumas aldeias civis e o presidente da Federação Russa, na época, o Medvedev, ele mostrou ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Baker, de que, por imagem de satélite, que aquele ataque nunca aconteceu. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos reconheceu que não podia provar e acabou caindo. Foi demitido pelo Barack Obama. Era o governo do Barack Obama, Prêmio Nobel da Guerra, Prêmio Nobel da Paz, da Guerra.
era também o Barack Obama, né? Vamos dizer assim, o negro que mais negro matou pelo mundo afora, Barack Obama. Pois bem, agora argumentam que o Maduro tem relações com o narcotráfico e nunca provaram nada. O que há de concreto é um relatório oficial da ONU, do delegado da ONU, da oficina da ONU de combate ao tráfico de drogas, dizendo que a Venezuela não figura entre as nações latino-americanas envolvidas na produção, distribuição e comércio de narcóticos, né? Entre esses países estariam a Colômbia, o Peru e o Equador. Então, a Venezuela, a ONU reconhece que não existem provas de narcoatividades em território bolivariano. Mas esse é o argumento usado pelo Donald Trump, bombardeia alguns barquinhos ali que passam pelo Caribe, pode ser pescadores, pode ser contrabando. Contrabando é uma atividade absolutamente regular no mundo inteiro. No Brasil não tem contrabando, nos Estados Unidos não tem contrabando. Onde não há contrabando? Então, não há provas nenhuma. O que de fato há é a riqueza petroleira venezuelana que os Estados Unidos não toleram que Nicolás Maduro mantenha toda essa riqueza nas mãos do Estado. É a nacionalização do petróleo, a maior reserva conhecida de petróleo do mundo. É atrás disso que os Estados Unidos estão atrás, inclusive para resolver parte de sua crise monumental, uma crise de perda de dinamismo da sua economia, com retrocessos nos índices de industrialização. O país se rendeu ao rentismo, né? Aos papéis pintados, emite moeda falsa, né? Tem hoje uma dependência muito grande dos fundos abutres, que mandam mais no mundo e têm mais poder, mais dinheiro do que muitos orçamentos de algumas nações e estados. Então, o que de fato ocorre hoje na Venezuela é que ela é um exemplo para a América Latina, porque é um país que usa a renda petroleira para fazer transformações. E entre essas transformações, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos, a Venezuela conquistou, não faz muito tempo, autossuficiência na produção alimentar. Hoje, tudo que é consumido na Venezuela é produzido lá mesmo, com a participação, inclusive com a ajuda solidária do MST, que busca, com suas brigadas que estão em solidariedade operando em território venezuelano, implementar novas formas de produção agrícola, a chamada agroecologia, ou seja, sem uso de veneno, sem processos químicos danosos para a economia, para o meio ambiente e mesmo para a saúde da população. A questão da Venezuela hoje se transforma numa espécie de chave para entender uma série de problemas. Primeiro, porque os Estados Unidos necessitam retomar a sua política histórica intervencionista de sempre. E durante muito tempo, a Venezuela vem resistindo às sanções, às agressões, às pressões, às políticas de desestabilização. E muita gente dentro da esquerda mesmo não entendeu que o governo Maduro está sofrendo uma guerra desde 2013, declarada pelo Barack Obama, quando era presidente, e que baixou um decreto afirmando que a Venezuela era uma ameaça aos Estados Unidos. Evidentemente não é uma ameaça, é um país de 30 milhões de habitantes, sem armas nucleares, que com uma economia que está a caminho ainda da industrialização, e para isso precisa fazer uso do petróleo, e é exatamente o que os Estados Unidos mais precisam pela sua gulosa
maneira de fazer uma economia de desperdício energético, de alto consumo de energético, inclusive para retomar a sua industrialização, que foi muito afetada nas crises, desde a crise do Lehman Brothers, né, em 2008. Mas os Estados Unidos, então, praticamente não podem admitir que aquela imensa riqueza petroleira venezuelana seja declarada como patrimônio público da Revolução Bolivariana e quer desconhecer esse direito, quer intervir ali, quando a Venezuela sempre foi fornecedora leal de petróleo aos Estados Unidos, desde que pagasse o preço justo. Foi essa a grande conquista do Chávez. Ele nacionalizou o petróleo, utilizou o petróleo para o desenvolvimento, inclusive, de muitos países da América Latina, mas principalmente da Venezuela, né, investindo na educação, na cultura, na saúde, né, na construção de infraestrutura, de moradias, mas nunca se negou a vender o petróleo para os Estados Unidos se o preço pago fosse justo, evidentemente. Quem tentou estrangular a Venezuela a partir de 2013 foi Barack Obama, depois Joe Biden, o próprio Trump, né, no primeiro mandato, que inclusive ameaçou invadir a Venezuela, e agora ele estaria disposto, ao que tudo indica, a dar um passo a mais nessa agressão contumaz que os Estados Unidos sempre fazem à Venezuela. Vamos lembrar que a Venezuela já foi um país bombardeado em 1902 por várias potências imperialistas, né, inclusive europeias, que agrediram a Venezuela. Então, a Venezuela tem uma tradição de resistência, de mobilização do seu povo, porque conquistou a sua independência pela guerra de libertação. Não foi como no Brasil, por exemplo. Foi uma guerra de libertação. Então, Hugo Chávez sempre dizia que se os Estados Unidos viessem a invadir a Venezuela, pela desproporção de forças, é evidente que eles podem fazer uma grande destruição. Mas se invadirem, dizia Hugo Chávez, o exército bolivariano, unido com a população, na unidade cívico-militar, vai transformar aquilo ali num novo Vietnã. Essas são as palavras de Hugo Chávez. Nós vamos transformar isso num Vietnã. Eles entram, mas não saem. Então, hoje a Venezuela tem amizades leais, como a Rússia, a China, o Irã. O Brasil poderia ter um papel mais ativo na defesa da soberania da Venezuela, porque consta da Constituição brasileira a defesa da autodeterminação dos povos e também da não ingerência a assuntos internos em outros países, seja Venezuela ou outro país. E não tem sentido o Brasil dar palpite sobre o que a Venezuela, que critérios a Venezuela utiliza para praticar a sua soberania. A nossa Constituição impõe respeitar, né, o direito de autodeterminação dos povos. E é a Venezuela quem sabe das pressões que está sofrendo, das agressões que está sofrendo, dos boicotes, das sanções. Retomo, são 1.044 sanções, algumas delas proibindo a compra de insulina até. Proibindo, por exemplo, que a Venezuela comercializasse petróleo. Olha, se é a principal economia da Venezuela. É claro que hoje a Venezuela tem já uma capacidade de defesa muito mais desenvolvida, inclusive por suas alianças cooperativas com a Rússia, com a China, né? Trocou todos os seus equipamentos de defesa, política de defesa da Venezuela. Ele é só de defesa, não é de agressão. A Venezuela não quer uma guerra com os Estados Unidos, por quê? Tanto é que a Venezuela continua
mantendo o contrato com a Chevron, empresa norte-americana de petróleo, que tem uma parceria com a PDVSA, a empresa estatal venezuelana de petróleo, e utiliza esse petróleo para os interesses empresariais, interesses da economia norte-americana. A Venezuela não se nega a isso, ela apenas cobra o preço justo, mas reivindica também que sejam devolvidos todos aqueles ativos, as empresas que foram confiscadas pelo governo Biden e também pelo governo da Inglaterra, que confiscou a reserva de ouro da Venezuela. Quer dizer, a Venezuela tem alcançado esse progresso apesar de sofrer muitas sanções. E é importante que muitas vezes aqui no Brasil, alguns setores até do campo progressista querem culpar a Venezuela, culpar a vítima pelos efeitos da agressão que ela sofre. Alguns dizem assim, eu apoiava o Chávez, mas agora não apoio o Maduro, porque o Maduro desfez o que o Chávez... Não, o Maduro continua a política do Chávez. Evidentemente, a partir de 2013 houve uma agressão superior, de nível superior, uma guerra de quarta geração contra a Venezuela, uma guerra monetária, uma guerra midiática, uma guerra de desestabelecimento das sanções, uma guerra econômica, né? Buscando desvalorizar a moeda venezuelana, o bolívar. Isso tudo tem efeitos e causa crises, como causou crise no desabastecimento. Os setores mais vulneráveis da sociedade são vítimas de uma falsa propaganda de que devem emigrar, porque aí conseguiriam, fora do país, encontrar o paraíso. Nós vemos como estão alguns poucos venezuelanos que estão aqui pelo Brasil em situações de dificuldade imensa, na sua grande maioria, né? E mesmo ocorre em outros lugares. Quer dizer, a política dos Estados Unidos incentiva esse êxodo, causando primeiro a dificuldade na economia interna, o desabastecimento e depois... Mas o problema do desabastecimento já foi resolvido. Hoje a Venezuela tem autossuficiência alimentar. Isso é um processo de transformações agrárias, cooperativas, nacionalização da produção. A Venezuela, antes do Chávez, importava até alface, importava caixa de fósforo, né? Hoje a Venezuela tem capacidade de abastecer a si mesmo, não depender mais de importações para o abastecimento interno. Isso é um progresso, né? Apesar das sanções. Foi conquistado apesar das sanções, apesar da dificuldade para importar, por exemplo, fertilizantes, né? Mas, claro que o comércio da Venezuela com a Rússia, com a China, com o Irã, ele se multiplicou enormemente. E são esses países que têm uma atitude de lealdade, de solidariedade, né, com a Venezuela e que já se posicionaram na ONU, né, veementemente, de forma enérgica, contra a agressão que Donald Trump quer fazer. Não se pode brincar com isso, porque Donald Trump já bombardeou o Irã, vamos lembrar disso, né? Sem declarar guerra, apenas para proteger Israel, né? Que Israel pediu socorro, porque não podia medir forças isoladamente com o Irã. Então pediu socorro porque ele estava levando uma surra do Irã, pediu socorro aos Estados Unidos, que bombardeou Teherã e outras localidades no Irã. Ou seja, com um presidente como esse, Trump, não se pode excluir nada. Por isso é muito importante a unidade latino-americana, o papel do Brasil, a defesa do direito da Venezuela a escolher o seu próprio caminho, de exercer a sua soberania, porque se ela for agredida militarmente, o Brasil também e outros países da América Latina poderão
ser alvo. Agora o Trump já está atacando a Colômbia, né? Já cortou todas as verbas que mandava para a Colômbia combater o narcotráfico, quando o combate ao narcotráfico na Colômbia passou a ser efetivo com o governo do Gustavo Petro, porque antes não era. Aquele dinheiro era utilizado para outras coisas. Vamos lembrar que a Colômbia tem 7 bases militares dos Estados Unidos lá dentro. É um país ocupado, de certa maneira. E a independência e a forma soberana como Gustavo Petro atua incomoda Donald Trump, que cortou, né, esses programas que os Estados Unidos possuíam. Os Estados Unidos dizem que querem combater o narcotráfico, mas cortam os programas de apoio, né, inclusive ao pequeno produtor na Colômbia, porque precisava ter outra alternativa para não ser engolido, né, não se submeter à obrigação de plantar a folha da coca. Então, preciso ter outra alternativa econômica para isso. Isso demanda uma transformação agora agrária que o Gustavo Petro quer fazer sinceramente. Por isso, o Petro já não é um inimigo da Revolução Bolivariana, como foram todos os anteriores governantes da Colômbia a partir da subida de Chávez ao poder. Todos eram de oposição à Venezuela, queriam impedir o progresso da Venezuela, fazer uma tensão para que a Venezuela não pudesse dedicar todos os seus recursos no desenvolvimento interno, mas também na capacidade de defesa. Tudo isso é orquestrado pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, não se pode descartar uma agressão de maior porte, mas é muito importante que o Brasil acompanhe uma maior identificação e incorporação do Brasil mesmo aos BRICS, efetivamente, porque não é com o G20, que é manipulado pelos Estados Unidos, que o Brasil vai encontrar uma política de reforçar a soberania do Brasil e da Venezuela. E, aliás, revisar a política de vetar o ingresso da Venezuela nos BRICS, porque se o presidente Lula declara, e creio que é sincero, que ele quer o fortalecimento dos países do sul global, para isso é importante que a Venezuela, com sua imensa riqueza petroleira, esteja também integrada nos BRICS, fortalecendo o sul global. O Brasil pode ajudar nisso, né? Não tem explicação vetar o ingresso da Venezuela, porque essa é uma opção, uma alternativa que cabe a decisão apenas ao governo da Venezuela, não ao governo do Brasil. E a Venezuela, que tem a imensa capacidade petroleira, precisa estar integrada numa rede maior de economia, com países que podem fazer um comércio justo com a Venezuela. E esses são os países dos BRICS. Então o Brasil pode ajudar muito, reorientando a sua posição, né, superando aquela falsa ideia, sem justificativa, de vetar o ingresso da Venezuela nos BRICS. Eu fico por aqui. Boa noite. Bem-vindos ao programa No Fio da História. Comigo aqui, no estúdio da Rádio Toda a Palavra, o analista político Brizola Neto. Brizola, nós estamos vendo aí essa situação na América do Sul, no Caribe, como vimos aí na matéria e nos comentários do Beto Almeida. O Império se volta contra o nosso continente, né, que eles consideram como sendo o seu quintal, e nitidamente começa o jogo bruto, o jogo mais pesado aqui na América Latina. Como é que você vê essa situação
e essas ameaças agora da guerra sendo trazida aqui para o nosso continente pelo Donald Trump. Bom, cumprimentar você, Ertal, cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo. Ertal, assim, é inegável que a América do Sul está sob ataque, né? Aliás, como já previram há alguns meses atrás, até talvez mais de um ano atrás, alguns analistas, né? Os Estados Unidos ele tem enfrentado muitas dificuldades, né? Ele perdeu ali a guerra comercial na Eurásia, né? Ele está sendo cada vez, a sua participação no Oeste Asiático também é cada vez menor, na África cada vez menor, e a estratégia do Império é recuar, né, a sua atenção para o continente americano e, claro, para o que resta ali da Europa, né? A Europa aliada aos Estados Unidos. E assim, faz isso de uma maneira, de uma disfarçatez, né? Usando argumentos mentirosos, acusando os presidentes latino-americanos de serem traficantes internacionais, mais ou menos similar com o que fizeram na Guerra do Golfo, né? Quando diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa e essas armas nunca foram encontradas. É claro, né, que essa desculpa de guerra contra as drogas é uma tentativa descarada dos Estados Unidos de se intrometer nos assuntos internos dos países sul-americanos e de buscar o que eles fazem em diversos países. Há mais de 70 tentativas, e com êxito ou sem êxito, de mudança de regime promovida pelos Estados Unidos pelo mundo. E a gente não pode se enganar, é isso que eles estão tentando fazer aqui na América do Sul. Diretamente na Venezuela, agora com a Colômbia, e se a gente vai analisar, teve o golpe no Peru, né? Então, assim, a tentativa de influenciar as eleições bolivianas. Então, assim, tem esse socorro aí agora ao Milei e à Argentina, né, que é um governo aliado dos interesses americanos aqui no continente. Então, assim, a América do Sul está sob ataque e o objetivo dos Estados Unidos é promover mudanças de regime no continente sul-americano. Eu creio que existem vários aspectos, né, nesse cenário. Basicamente, eu acho que está muito clara a preocupação dos Estados Unidos, principalmente com a ampliação das relações da China na América do Sul, na América Latina, de um modo geral. Fica muito evidente os investimentos chineses, como a abertura do Porto de Xangai, né, o projeto da ligação bioceânica, né, que passaria pelo Brasil, cortaria o Brasil, inclusive, né, de leste a oeste, né, e tudo isso, né, são fatores de preocupação dos Estados Unidos, né, e como está muito claro que a guerra econômica está sendo ganha pela China, né, os Estados Unidos agora partem para os arreganhos e para as ameaças, né, do uso da força, do uso militar, do poder militar. Nós falamos aqui no programas anteriores, né, como que as sanções americanas não surtiram efeito, por exemplo, para o Brasil, né? As exportações brasileiras caíram 20% em relação aos Estados Unidos, e mesmo assim a carne brasileira, né, que sofreu essa redução, ela teve um crescimento, né, em relação ao período de agosto do ano passado, né? Aumentamos as exportações, aumentando para a China. Fato paralelo e semelhante também está acontecendo na China. A China também reduziu drasticamente o seu comércio com os Estados Unidos. No entanto, o comércio geral da China aumentou nesse período, mesmo sob as sanções, né?
Como é que você vê essa disputa econômica partindo já para o campo militar, para o campo bélico? Essa perda de protagonismo, né? A gente pode dizer o fim dessa hegemonia americana, tanto no setor comercial, né, quanto no setor militar, inclusive justifica a sua ação aqui na América do Sul. A derrota americana no comércio mundial para a China é evidente, né? O que acontece lá no fronte da Ucrânia, né, que pela primeira vez a hegemonia, a supremacia bélica americana, ela está sendo claramente derrotada, né, no fronte da Ucrânia, faz com que os Estados Unidos eles recuem suas posições, né? E a América Latina ela passa a ser o alvo principal. A gente viu que, assim, embora as sanções elas não tenham surtido efeito, até porque a produção brasileira ela tem facilidade de se escoar para outros mercados, inclusive de uma maneira indireta, entrando nos próprios Estados Unidos também, através do México. As exportações de carne para o México, por exemplo, subiram muito, essa carne termina parando nos Estados Unidos também. Então, assim, a questão das tarifas não foi um grave problema para a economia brasileira, a gente conseguiu superar isso. Agora, não dá para a gente subestimar, né, a capacidade de influência que os Estados Unidos pode exercer em cima do continente americano, porque os interesses são muito grandes. Os interesses na América Latina, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, está muito ligado também à questão das riquezas naturais. A história do imperialismo no continente sul-americano é uma história de superexploração do trabalho, né, e de saque das riquezas naturais. E essa região, Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Agora a gente tem essa produção enorme nas Guianas, e a gente viu ali na segunda-feira, o IBAMA fez o licenciamento, né, para a gente fazer uma estimativa do potencial ali de produção de petróleo na margem equatorial, e eu não tenho dúvida, as primeiras estimativas já apontam ali para um potencial gigantesco de produção de petróleo, né, de geração de muita riqueza ali naquela região, e os Estados Unidos está de olho nisso, como sempre esteve, né? Quando a gente vai ver as razões, né, dessas guerras eternas promovidas pelos Estados Unidos, de um lado você tem alimentar esse complexo industrial bélico americano, né? Então, o complexo industrial bélico americano que comanda, né, grande parte do Estado americano, comanda o Pentágono, comanda grande parte do Departamento de Estado, comanda as agências de informação e de inteligência, né? Esse complexo bélico militar, ele é alimentado, né, com essas guerras eternas produzidas pelos Estados Unidos. Mas o outro grande objetivo sempre foi e continua sendo o petróleo. Então, a Venezuela não está sob ataque à toa. A Venezuela está sob ataque porque ela detém a maior reserva de petróleo do mundo e está ali, do lado dos Estados Unidos, né? Então, assim, até em questões econômicas, de transporte, de logística, talvez o petróleo mais acessível que os Estados Unidos possa ter. A questão da Colômbia também tem a ver com a Venezuela, porque a Colômbia, nos últimos anos, antes do governo Petro, ela era um tradicional aliado dos Estados Unidos, né? Então, operações militares ali, em conjunto com a Colômbia, elas estavam ocorrendo frequentemente, né? Tiveram até alguns incidentes diplomáticos entre a Colômbia e a Venezuela, promovidos e incentivados pelo governo americano, né? E agora, com o novo governo colombiano, essa situação mudou. Os Estados Unidos não conta mais com a colaboração da Colômbia para qualquer ato hostil à Venezuela, né? E aí mais um motivo, né, para tentar desestabilizar e também influir nas eleições, porque essa declaração do Trump também é uma tentativa clara de influir na eleição colombiana para buscar uma mudança de regime e colocar na Colômbia um governo submisso aos interesses de Washington.
a intenção de desestabilizar politicamente os governos, tanto na Colômbia quanto na Venezuela, é muito clara. O objetivo principal, né, de todo esse cerco militar agora, determinado pelo Trump, confessado por eles mesmo, que é derrubar o governo do Maduro, né? É isso mesmo. Agora, você pega essa questão do prêmio Nobel. Sim, né? sim, é uma vergonha. Uma vergonha, desmoralizou o prêmio Nobel. Completamente. O prêmio Nobel não tem mais sentido nenhum. Completamente. Virou um instrumento político imperialista. Né? Com imperialista, certeza. Com uma causa de dominação de outros povos. Com certeza. Agora, a importância estratégica e econômica da América do Sul realmente é um fator chave nessa questão toda geopolítica, né? Como você disse, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Sim. Né? Depois da China, né? Uhum. Então, tudo isso também está nessa mesa não de negociações, mas nessa mesa de imposições que Donald Trump vem tentando, né? Aliás, um fato curioso é que a China agora fechou a porta dos Estados Unidos para a questão das terras raras, para uso militar, principalmente, né? A regulamentação do governo chinês é de que a China não vai fornecer terras raras para uso militar por outros países, né? E a China fez isso agora de uma forma muito estratégica também, obrigando inclusive os Estados Unidos a recuarem naquele tarifaço de 100%, mas de forma muito estratégica, porque até alguns anos atrás a China tinha uma dependência, que esse era mais ou menos o calcanhar de Aquiles dos chineses em relação aos Estados Unidos, uma dependência num outro componente importante que é o gás hélio, que não serve só para soltar balões de gás, mas tem hoje uma importância, um uso tecnológico e militar muito importante também. E nos últimos 5, 6 anos os chineses fizeram uma corrida contra o tempo para se tornarem também autossuficientes no gás hélio, né? Hoje parece que só dependem em termos de 5% da necessidade deles de importação do gás hélio, e isso deu aos chineses agora o controle total sobre essa questão das terras raras, né? Agora, como você vê a possibilidade do Brasil passar também a trabalhar essas suas reservas, que são as segundas maiores do mundo de terras raras, também em seu próprio benefício, como o petróleo, né, para garantir o nosso desenvolvimento tecnológico também? Como que você vê essa questão? Eu acho que a questão do petróleo ela é um bom exemplo para o que a gente pode desejar na produção e na exploração, né, das terras raras, desses minerais estratégicos. A Petrobras, né, a fundação da Petrobras, o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, a criação de um corpo técnico, né, ao longo de anos, né, produziu uma das maiores empresas de petróleo do mundo, que detém a ponta, né, a fronteira tecnológica na produção e exploração de petróleo. Ninguém explora melhor petróleo em águas profundas do que a Petrobras. Então, esse é um grande exemplo, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e parar com algumas ilusões que a gente tem visto aí, né? Ou então com alguma inocência, né? Espero tratar assim, né? do que tem sido anunciado. Acordos com capital estrangeiro, né, para fazer a produção, né, de terras raras aqui, aproveitar esse enorme potencial brasileiro e explorar as terras raras brasileiras, ela certamente não vai trazer para o Brasil nenhum tipo de desenvolvimento de cadeias produtivas,
nenhum tipo de desenvolvimento de tecnologia, né? Porque a grande questão, as terras raras, elas têm esse nome, mas elas não são tão raras assim, elas estão presentes no mundo inteiro. A grande questão é a tecnologia que a China, principalmente a China, que hoje é ponta dessa tecnologia, desenvolveu para conseguir aplicar essas terras raras, o uso dessas terras raras, né, na economia militar, né, na produção militar, na produção de semicondutores, na produção de baterias elétricas. Enfim, é o investimento em o desenvolvimento de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico é que coloca a China na ponta dessa produção. E quando o capital estrangeiro vem para o Brasil, o objetivo do capital estrangeiro, na verdade, é o que sempre foi, é saquear a riqueza natural e não passar para o país que produz essa riqueza nenhum tipo de conhecimento. Você pegar pela história, por exemplo, a luta que o Getúlio teve para conseguir trazer a CSN para o Brasil, foi uma luta, acabou sendo condicionada à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, num acordo com Roosevelt, que era um presidente muito mais avançado, que tinha uma visão muito mais generosa para a América Latina, né, do que tem esses atuais governos, do Trump, também o governo dos democratas, que vê a América Latina como um quintal a ser explorado, né? Ali o Roosevelt não, teve um momento estratégico ali e que se financiou a CSN, mas foram anos o governo brasileiro tentando buscar um financiamento, e esse financiamento só aconteceu porque o Brasil tinha uma posição estratégica ali no Atlântico Sul, e era importante para os Estados Unidos a entrada do Brasil na guerra naquele momento. E a gente não pode ter ilusão, não vai ser com acordo com os Estados Unidos que a gente vai conseguir desenvolver tecnologia aqui para produzir, para poder explorar as terras raras, trazendo para cá uma cadeia produtiva, trazendo para cá o desenvolvimento de tecnologia. Não vai ser com os Estados Unidos que nós vamos criar a Petrobras das terras raras. Certamente não vai ser. Então, assim, o exemplo é o exemplo que vem lá do Getúlio, né? O Brasil, com seu próprio capital, com a sua própria ciência, e tem muito estudo aqui dentro do Brasil, inclusive para o desenvolvimento de tecnologia, né? Você tem universidades que estão empenhadas aí em fazer o processamento desses minerais para a gente tirar o melhor proveito deles. Então falta ali, na verdade, uma definição do Estado para que, a partir de um investimento nacional, uma criação provavelmente de uma empresa 100% estatal, a gente tenha condição realmente de entrar nesse mercado afirmando nossa soberania e não reproduzindo mais uma vez o papel de uma colônia que exporta, né, produtos primários, exporta matérias-primas para depois consumir, né, os produtos produzidos aí por essas matérias-primas. Agora, precisa também de uma mobilização, como aconteceu nos anos 50, 40, 50, na defesa do petróleo é nosso, né? Você não acha que setores acadêmicos, científicos, a própria opinião pública não tem que ser mobilizada, o governo também não tem que tentar buscar o apoio desses setores para criar uma política própria de desenvolvimento das terras raras? Olha, o governo claramente ele mudou sua comunicação, né? E a questão da soberania nacional, né? Aliás, como a gente falou aqui alguns programas atrás, assim, ela virou o centro da comunicação do governo, né? E isso é muito positivo, né? O presidente Lula ele teve uma postura firme no enfrentamento, né, às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Agora, novamente, está tendo uma postura firme em relação à defesa da soberania do nosso continente, né? Então, é uma declaração corajosa e, é claro, assim, não tenha dúvida de que o povo brasileiro está atento à questão nacional como nunca. Acho que o debate da soberania nacional, da afirmação de um projeto nacional no Brasil, ele nunca teve tanto em evidência. E aí o desafio do governo é esse, Arthur, é fazer com que esse protagonismo da questão nacional ele não fique só na propaganda. A gente precisa que esse protagonismo da questão nacional ele se afirme num projeto de desenvolvimento nacional. E tem questões muito importantes, que dependem de uma ação política do governo.
própria governança da Petrobras. A Petrobras agora está indo aí para fazer a exploração de uma nova fronteira aí de reservas enormes de petróleo na margem equatorial. Agora, a Petrobras não pode ser uma empresa simplesmente de exploração de petróleo. A Petrobras tem que voltar a cumprir o seu papel de alicerce do desenvolvimento nacional, fazendo toda uma cadeia produtiva, que passe pelo refino, que passe pela petroquímica. Aliás, o presidente Lula falou que parte das negociações com os Estados Unidos não ia dar química, ia dar uma indústria petroquímica. Tem que ver isso também, porque se for para trazer a Dow Chemical para cá, eu não sei se interessa muito não, entendeu, Arthur? A gente precisa ter autonomia, Uma coisa que ficou claro no processo de desenvolvimento nacional, e eu acho que é sempre bom a gente voltar para a história, enquanto o projeto de desenvolvimento nacional foi baseado em empresas estatais, o Brasil diminuiu sua dependência em relação ao mundo. O Brasil afirmou tecnologia própria. Mesmo durante o processo de desenvolvimento do projeto nacional, quando você teve uma segunda etapa ali no governo Juscelino Kubitschek, e que esse desenvolvimento passou a ser em parceria com as indústrias multinacionais, o que aconteceu foi que o Brasil perdeu o controle do desenvolvimento tecnológico e aumentou aquilo que o Brizola chamava de perdas internacionais. Aumentou a sua dependência e aumentou a saída de recursos do Brasil, trazendo graves prejuízos ao projeto nacional. Quando veio a indústria automobilística para cá, a gente abandonou, ao contrário do que fez a China agora, do que fez a Coreia, que afirmaram empresas nacionais próprias e que passaram a disputar o mercado global. A gente não, a gente trouxe aqui montadoras estrangeiras. Veio a Volkswagen, veio a GM, ali durante o governo do Juscelino Kubitschek, e a gente perdeu a mão. A verdade é essa, a gente aumentou nossa dependência. O projeto nacional ali começou a ser atacado justamente pela falta de autonomia, pela falta de controle do desenvolvimento de ciência e tecnologia que a parceria com as empresas multinacionais ocasionou. Então, nesse momento, a margem equatorial vai ser explorada lá. Tudo bem que a Petrobras faça algumas parcerias para garantir investimento, mas ela tem que retomar o controle da produção. Mais do que isso, ela tem que se apropriar dessa renda e não distribuir lucros e dividendos para o mercado especulativo, para o mercado financeiro. Ela tem que reinvestir esses lucros e investimento no desenvolvimento de uma cadeia produtiva, que passe pelo refino, que passe pela petroquímica, que passe pelas diversas implicações que o uso do petróleo pode ter. E também numa política nacional para baratear os combustíveis no Brasil. A gente desassociar o preço do petróleo desse mercado internacional. Então, é muito importante assim, que o governo consiga colocar em prática o que ele assumiu no discurso. Um projeto nacional, que passa também pelo enfrentamento do capital financeiro nacional. Porque você não vai ter desenvolvimento de indústria no Brasil com uma taxa de juros a 15% ao ano. Então, essas questões, a gente precisa dar consequência ao discurso que nós estamos assumindo. Então, eu acho que isso é um processo, claro, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas é uma guinada importante. E a gente entender que tem questões que a gente não pode ter ilusão. Não vai ser com parceria com capital internacional que a gente vai desenvolver as nossas forças produtivas. Muito bem. Agora, voltando aqui para a política nacional, política brasileira, saindo um pouco do campo geopolítico internacional, algumas peças parece que já começam a se mover em relação com vistas às eleições do ano que vem, as eleições presidenciais e de governadores e senadores e deputados. O presidente Lula fez uma mexida importante agora, levando o Guilherme Boulos para dentro do Palácio do Planalto como seu secretário da presidência, claramente um movimento talvez para mobilizar mais os movimentos
populares, né? E no campo do trabalhismo tivemos também uma mudança importante, né? A saída do Ciro Gomes do PDT, já era esperada, né? E vamos assistir uma matéria de Meane Albuquerque sobre esse desenlace do Ciro Gomes com o PDT e depois voltamos para abordar esse assunto. Em uma guinada para a direita na trajetória política, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, oficializou sua saída do PDT, partido ao qual era filiado desde 2015, e anunciou a volta ao PSDB, legenda pela qual se elegeu governador em 1990. A mudança sinaliza uma tentativa de se reposicionar no cenário político com o objetivo de disputar novamente o governo do Ceará em 2026, ou quem sabe até se lançar candidato à presidência da República contra Lula e o PT. A decisão representa uma contradição ideológica drástica, já que Ciro, ao se desligar do PSDB no passado, não poupava críticas às políticas neoliberais do partido, fiel representante das elites brasileiras. A volta de Ciro para o ninho dos tucanos, a convite do ex-senador Tasso Gereissati, foi comemorada pelo presidente estadual da legenda, Osíris Pontes, que declarou nas redes que, abre aspas, o Ceará quer Ciro de novo, fecha aspas. Fontes próximas ao político, porém, afirmam que ele não descarta uma quinta candidatura à presidência da República, apoiada em uma campanha antipetista ferrenha e em um discurso de reconciliação nacional. Seja qual for o cargo que venha a disputar no futuro, Ciro terá que enfrentar, antes de mais nada, o desgaste de sua reputação política com essa mudança e terá também que explicar aos eleitores como se deu essa reconciliação repentina com o partido que é símbolo do modelo político e econômico que ele sempre combateu. Bom, vimos aí em matéria da Meane Albuquerque o desenlace do Ciro Gomes com o PDT depois de uma temporada em que ele, de certa forma, ele deu um reestímulo, né? Vamos colocar assim, né? Nas pautas trabalhistas, né? Você acompanhou de perto, como é que você vê essa passagem do Ciro agora, essa saída e o legado, né, que ficou ali desse período que ele animou o PDT? Assim, é inegável que o Ciro, nesses últimos 10 anos, ele assumiu, depois da morte do Brizola, como ninguém, a pauta trabalhista. Ele assumiu o legado trabalhista, ele assumiu a era Vargas, né? Ele mostrou com clareza que só um projeto nacional de desenvolvimento pode fazer o Brasil superar a desigualdade social, ter uma nova colocação nesse mundo tão disputado que a gente está assistindo. Então, assim, eu lamento muito esse movimento do Ciro. O Ciro é um amigo pessoal, o Ciro é uma liderança que eu admirei muito nesses últimos anos. Acho que ele cumpriu um grande papel, assim como o PDT e o trabalhismo deu a ele um discurso, e que ele assumiu com brilhantismo esse discurso, ele também devolveu ao PDT uma identidade nesses últimos 10 anos. Ele devolveu ao PDT, inclusive, um protagonismo dentro do campo progressista que nenhum outro partido, além do PT, ousou ter. Então, assim, é inegável o papel que o Ciro teve para o PDT e para o trabalhismo. Agora, lamento muito que os desentendimentos regionais que acontecem lá no Ceará, que passam, inclusive, dentro da própria família do Ciro, tenham levado ele a tomar essa decisão. Não tem como não apontar alguma incoerência, inclusive a incoerência que foi mostrada na matéria da Meane. Não tem como você defender um projeto nacional de desenvolvimento no ninho tucano. A gente não tem como não lembrar que foi o PSDB, no governo do PSDB, que eu sei, o Ciro combateu esse governo do PSDB, do Fernando Henrique, mas foi nesse governo do Fernando Henrique que se declarou abertamente que era um governo que se colocava para acabar com a era Vargas.
ou seja, para acabar com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para atrelar o desenvolvimento do Brasil a um papel de submissão aos interesses americanos. Aliás, o Fernando Henrique declarou isso várias vezes, que se não for um vagão engatado à locomotiva, o Brasil não tem caminho para se desenvolver, né? Então há uma incoerência, né, de você estar se filiando ao partido das privatizações. A gente estava falando, né, de uma estatal mineral, né, no modelo da Petrobras, desenvolver a produção desses minerais estratégicos, das terras raras no Brasil. Essa empresa existia, era a Vale do Rio Doce, né, uma das maiores empresas brasileiras, e que foi entregue ao capital privado, em grande parte capital internacional, e que acabou qualquer tipo de desenvolvimento de pesquisa, qualquer tipo de investimento em cadeia produtiva, né, qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Então, hoje você tem uma indústria gigantesca de mineração no Brasil. O Brasil é o maior exportador, ou dos maiores exportadores de vários minerais, né? Alguns estratégicos, como é o caso, por exemplo, do nióbio. Aí você tem lá a Companhia Brasileira de Mineração, CBMN, né? que lá em Araxá, ela simplesmente retira o nióbio e vende o nióbio no mercado internacional sem nenhuma implicação, né? Sem o desenvolvimento de uma única siderurgia que deu ao Brasil a possibilidade de desenvolver, né, os metais com aplicação de nióbio, aí, que poderiam ser implicados na indústria aeroespacial, que poderiam estar sendo aplicados aí, na indústria automotiva também, e até na indústria militar, né? Então, assim, você perdeu essa possibilidade. Foi o governo Fernando Henrique, voltando lá para o Ciro, o governo Fernando Henrique que destruiu a possibilidade de a gente ter uma empresa estatal que controlasse, né, que desse ao Brasil autonomia e soberania na produção de minerais. Então, assim, há uma grande incoerência nesse movimento. Acho que o Ciro não vai, de maneira alguma, abandonar seu compromisso com a questão nacional, né? Agora, esse processo lá no Ceará é um processo que vai ser um processo dolorido para o partido, né? Vai ser dolorido se tiver uma eleição que vai fragmentar lá um grupo político que comandou o Ceará nos últimos anos. Então, assim, vai ser um processo muito difícil. Como eu te disse, eu não posso deixar de reconhecer, né, que foi um grande encontro, uma grande confluência vinda do Ciro para o PDT. Aliás, eu queria até falar aqui, quando o Ciro se filiou no PDT, teve uma reunião do Diretório Nacional, né? E eu cheguei lá e me lembrei muito do meu avô, né, Brizola, né, e fiz um discurso, o Ciro vai lembrar disso, né, que me admirava muito, que o Ciro Gomes, né, um homem prestigiado na academia, né, um homem que, se tivesse continuado no PSDB, tinha tudo para ser o garoto, né, a liderança a liderar o campo liberal, né, o campo liberal mesmo, o campo da social-democracia, mas que não é bem social-democracia, né, o PSDB, e que ele tinha feito opção pelo PDT. E que naquele momento, ao fazer a opção do PDT e assumir o discurso trabalhista, ele estava escolhendo ser o cara marcado para morrer. E de fato foi, né? O Ciro, ele não perdeu as duas últimas eleições pelo seu destempero, como querem falar. O Ciro perdeu e foi atacado nas duas últimas eleições porque ele colocou questões que os outros não colocaram. Enfrentamento do sistema financeiro, da necessidade da gente ter um Estado que intervenha na economia para promover o desenvolvimento nacional, e por essas posições o Ciro foi derrotado, né? E assim, talvez ele não tenha conseguido lidar, ao contrário do Getúlio, né, que em nome desse projeto pôs fim à própria vida, né, ao contrário do Brizola, que apesar de ter tido campanhas, né, terríveis promovidas pela Globo, pelo sistema financeiro, né, pelos inimigos do desenvolvimento nacional, e foi impedido de chegar à presidência da República,
né? Mas nunca capitulou, nunca mudou de lado, nunca se rendeu àqueles que o atacavam. O Ciro fez uma mudança de partido. Quem sabe ele consegue mudar o PSDB, né? Então, eu acho bem difícil. Não é fácil, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que ele tem, como o Brizola também dizia, ele tem luz própria, né? O Ciro, ele tem posições e convicções das quais ele não vai abrir mão. E acredito que essas próprias posições e convicções que tangem, né, também as posições trabalhistas, como a proposta, a defesa do desenvolvimento nacional, autônomo, independente, soberano. Acredito que em algum momento vai se encontrar novamente, essas posições vai fazer com que ele se encontre novamente com o trabalhismo, né? Por mais difícil que eu consiga visualizar, né, que ele consiga defender essas posições no PSDB, eu acredito que o Ciro não vai abandonar suas ideias. O Ciro não vai dar, por enfrentamento político, né, por questões menores, abandonar aquilo que deu a ele esse protagonismo nacional. Porque foi assumir, né, o trabalhismo, foi assumir, né, a importância da Era Vargas, a importância de um projeto nacional de desenvolvimento, que ele escreveu até um livro com esse nome, né, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Foi a partir da afirmação desse conjunto de ideias que ele realmente se tornou uma liderança nacional. Então, apesar de ele ter tomado o caminho do PSDB, que é um partido que é a completa antítese de todas essas ideias, eu acredito que o Ciro não vai abrir mão das suas ideias. Bom, muito bem. Estamos chegando ao final dessa edição do programa No Fio da História. O programa abriu com um tema geopolítico internacional, né, a questão dos ataques americanos contra os países da América do Sul, Venezuela, Colômbia, o próprio Brasil, né, que tem sido alvo, né, de Donald Trump. Passamos por questões da política nacional, a saída do Ciro Gomes do PDT, que fecha um ciclo do Ciro no PDT, e vamos fechar agora o programa com uma questão local, um assunto importante que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um programa lançado pelo prefeito Eduardo Paes e pela secretária de Ação Social, Marta Rocha, que é o programa Pequenos Cariocas, que é o cartão da primeira infância. Exatamente, lançou o cartão da primeira infância. Uma complementação de renda, né, para ajudar na alimentação das crianças, um importante programa que nós vamos ver agora em matéria de Meane Albuquerque. Brizola, ficamos então por aqui, nos estúdios da Rádio Toda Palavra. Voltaremos na próxima edição de No Fio da História. Isso aí, tá. Vamos à matéria de Meane Albuquerque. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e a secretária municipal de Assistência Social, Marta Rocha, do PDT, lançaram um novo programa de transferência de renda alimentar que vai beneficiar crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. O cartão da Primeira Infância Carioca, no valor de R$ 200 mensais, será entregue diretamente a famílias com filhos até 4 anos de idade. Ao todo, 30 mil famílias vão receber um cartão no valor de R$ 200, que pode ser utilizado na compra de alimentação em todo o território da cidade do Rio de Janeiro, em mais de 1.500 estabelecimentos. Os critérios são estar inscrito no CAD único, não ter recebido Bolsa Família, ter uma criança de até 4 anos de idade e ter renda per capita até R$ 218. No lançamento, no Complexo da Maré, Eduardo Paes fez questão de destacar que o programa é resultado do olhar sensível da secretária Marta Rocha,
que percebeu a necessidade de reforçar o combate à insegurança alimentar no município já na primeira infância. E quando a Marta assumiu a Secretaria de Assistência Social, ela me chamou a atenção para dizer: olha, prefeito, esse problema da alimentação, que o Brasil, infelizmente, ainda enfrenta, de uma alimentação de qualidade para os nossos pequenos, é uma coisa que essas crianças que ainda não conseguiram chegar numa creche, numa EDI, elas precisam dessa atenção. Viva o Rio de Janeiro, viva a Mata Rocha, viva o Cartão Carioca, pequenos cariocas.